Noticiamos antes do intervalo sobre algumas comunidades que ficaram sem comunicação com o centro de Camboriú depois das últimas chuvas de segunda-feira. A localidade da Cobra Fria, que fica bem mesmo no interior de Camboriú, foi uma delas que foi afetada. Só que uma ponte provisória foi instalada para que a comunidade pudesse se locomover e chegar com ligação até Camboriú. Vamos acompanhar. O cenário na localidade da Cobra Fria, no Braço, interior de Camboriú, é de muito trabalho e lama. Na última madrugada dessa terça-feira, o volume de chuva ultrapassou os 130 milímetros, o suficiente para causar transtornos em pontos estratégicos da área rural. Um dos maiores impactos aconteceu na ponte da Cobra Fria, onde a força da água não deu trégua. O trabalho aqui na localidade da Cobra Fria é intenso. Como vocês podem ver, a passagem já está liberada. A Secretaria de Obras está reconstruindo o que a força da água levou em poucas horas. O objetivo agora é finalizar a ponte o quanto antes, já que este acesso é provisório e é vital para os moradores e produtores rurais que dependem dessa estrada e foram prejudicados na última segunda e terça-feira. A força do rio arrastou a estrutura que servia de passagem temporária enquanto a nova ponte era erguida. Com o acesso interrompido, as equipes da Secretaria de Obras foram mobilizadas logo cedo por determinação do prefeito Leonel Pavan. Não houve acidentes com vítimas, apenas a queda das barreiras da ponte. Com a chuva que deu, essa ponte aqui ela foi danificada, o pessoal da comunidade ficou isolado, mas prontamente, com a determinação do prefeito Leonel Pavan, trabalhamos o dia todo aqui hoje, para agora, no final do dia, já estar restabelecido o acesso. Principalmente a comunidade do Cobra Fria aqui, tem muitos alunos que estudam, estavam isolados no dia de hoje, mas agora estamos concluída a obra aqui, está 100% liberado ao acesso aqui nessa comunidade. Apesar da instabilidade, a Secretaria de Obras planeja realizar a concretagem da nova ponte nesta quarta-feira, por volta da 1h da tarde. O serviço, no entanto, depende das condições do tempo. Vamos falar sobre eleições 2026? Então, alguns personagens surgem no cenário atual que antecede a eleição de 2026. Um deles é muito conhecido por todos vocês, o ex-governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, conversa conosco agora para falar sobre o seu destino político. A última informação que tivemos é que ele muda de partido, ele vai para o União Brasil. Ex-governador Carlos Moisés, boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui na TVC para falar sobre a mudança de partido. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TVC. É sempre um prazer estar conversando contigo, com aqueles que nos acompanham aí, os ouvintes da TVC. Eu, na verdade, retorno à minha primeira casa, né? Quando fui candidato ao governo de Santa Catarina, em 2018, no ano de 2018, uma eleição espetacular, né? A maior votação em percentuais para um governador da história de Santa Catarina, por mais de 71%, 71,09% dos votos, 2.644.000 votos do cidadão catarinense. E naquele ano eu estava no PSL, eu não tinha histórico político partidário, até porque eu era militar da ativa, naquele ano, no ano anterior, fui para a reserva, e eu tinha impedimento de filiação partidária e também nunca tive interesse em participar de nenhuma eleição. Sempre fui um servidor público focado nas práticas administrativas ao longo de cerca de 30 anos, né, servindo ao povo catarinense através do Corpo de Bombeiros Militar. E naquela ocasião, o PSL 17 foi o partido que nós escolhemos para correr a eleição, que se transformou no União Brasil, depois, só para refrescar a memória das pessoas, que é o partido que me filio hoje, né, que estou filiado desde o dia 31 de março e que pretendo correr às eleições. Então, estou pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, que participa de uma federação que se junta, né, à União Progressista e faz um dos maiores partidos do Brasil, aí compõe, né, se a gente considerar a federação como um único partido que disputa as vagas entre si. Certo. Governador, é bom que o público saiba exatamente, o senhor escolhe a esfera federal, não seria muito mais fácil, mais tranquilo ir a deputado estadual? É verdade, as pessoas me dizem, olha, o muito mais fácil é o caminho que muitas vezes a gente tem que rejeitar por convicções, enfim, né? Eu tenho certeza que as contribuições que a gente tem a dar no âmbito
federal, com as mudanças que o Brasil precisa, tanto para o estado de Santa Catarina como para o país de um modo geral, elas passam pela Câmara Federal. Nós precisamos de renovação e de pessoas que tenham a envergadura para poder mudar os destinos desse país, né? Mudar os sistemas, o sistema judicial, o sistema tanto do legislativo quanto do executivo. Tem muita coisa para aprimorar nesse país e a eleição federal é uma eleição que eu acredito que para um ex-governador ela é um bom propósito, né? Um propósito de grande envergadura e de grande importância. E ao mesmo tempo eu brincava com você aqui agora, dizendo, nem sempre é o caminho mais fácil. Algumas pessoas diziam, pô, você perdeu a reeleição, enfim, né? Nós tínhamos uma conta que, se a gente aceitasse, a gente poderia estar no governo até hoje. A gente rejeitou essa conta, né? De dividir o governo, de fazer alianças com quem a gente não entendia que não deveria ter feito alianças naquela época. Então, o próprio atual governador nos fazia propostas, dizendo, olha, eu não corro a eleição, tenho 8 anos de Senado, se você me deixar a gente participar nessa área. Eu disse, não. O nosso governo é um governo técnico, é um governo que combate a corrupção, é um governo que vai enfrentar e vai continuar enfrentando a corrupção, e a gente espera que os catarinenses tenham essa visão e consigam enxergar que, para além de um governo técnico eficiente que fez a gestão mais municipalista da história de Santa Catarina e, para além de ser o melhor governo do Brasil, a nossa gestão de 2019 a 2022 era o primeiro governo do Brasil. Hoje, Santa Catarina está em 10º lugar na eficiência da máquina pública. A gente tem compromissos também com aqueles que olharam para a gente, confiaram o seu voto naquela trajetória de 2019 até 2022. Eu não posso deixar o meu eleitor de lado, né? E fazer apenas conchavos, né? Coisas que vão nos manter no poder. Nós poderíamos estar, sim, no poder hoje, mas a gente decidiu por um caminho mais difícil, um caminho mais duro, e é a mesma proposta que a gente faz agora, de coerência, né? De uma eleição desafiadora, mas, naturalmente, a proposta de um pré-candidato é perceber no que você representa a sociedade, e aqueles que se sentem representados, então, fariam as suas escolhas. Esse é um processo democrático para todos as pretensões, né? Deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República, e assim deve ser. E a gente vai sempre honrar e respeitar a escolha popular e a democracia. Bom, não tem como, nessa conversa com o senhor, que já esteve na Casa da Agronômica, administrando o orçamento do estado de Santa Catarina, não tem como não perguntar ao senhor qual é a avaliação que o senhor faz do atual governador do estado, o governador Jorginho Melo. Como é que está se saindo o governador? Essa é uma avaliação que o povo faz de 4 em 4 anos. Às vezes ela vem entorpecida, ela vem míope, ela não é uma avaliação clara. Eu diria que se todos tivessem entendido o que a gente fez de 2019 a 2022, como o melhor governo do Brasil, o desfecho seria outro, né? Hoje o Estado é um Estado que tem dinheiro guardado, o Estado não deve guardar dinheiro, né? Tem 15 bilhões guardados. O Estado tem que executar a obra, fazer o desenvolvimento, gerar emprego, renda, melhoria e segurança para as pessoas não morrerem nas rodovias, as pessoas não morrerem nos hospitais, nas filas da saúde, etc. Isso é gerar riqueza, gerar segurança, gerar compromisso com aquele que paga o imposto, né? Paga o tributo de modo geral. Então, essa avaliação virá necessariamente pelo povo. Nós temos um projeto alternativo ao que está colocado aí, que é um projeto que a gente acredita que tem muito mais a entregar pelo histórico, né, de gestão, tanto municipal, na questão lá do prefeito de Chapecó, quanto na questão estadual, como nós atuamos no Estado, na questão do Senado, com o senador Esperidião Amin e tantos outros que mostram que se preocupam com Santa Catarina. Então, não se pode basear só em propaganda um governo, né? Investir, mais de R$1,5 bilhão de reais, é muito dinheiro, né? Em propaganda, em veículos de comunicação, falseando muitas vezes a realidade do Estado. Então, essa é uma proposta de verdade, uma proposta de enfrentar o dia a dia dos desafios da vida em sociedade em Santa Catarina e mostrar que, apesar de Santa Catarina ser um dos estados mais
economicamente equilibrados do país, Santa Catarina entrega muito mais do que recebe, tanto do governo federal quanto do próprio governo estadual. Então, é isso que é o belo da democracia, né? Você apresentar caminhos que não sejam caminhos de unanimidade, porque esses caminhos de unanimidade, muitas vezes, eles são maquiados, né, pela ausência da crítica, e esse é um ponto muito importante que nós estamos vivenciando hoje. As pessoas estão acreditando em números, em processos messiânicos, né, para salvar a sua vida, salvar as pessoas do mal, mas muitas vezes elas não querem o trabalho de pensar, de raciocinar. O que você fez e o resultado que você teve. O que você fez e o resultado. Nós não podemos querer um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Então, o governo está aí para gerar riqueza, para fazer obra, para fazer entrega, para entregar segurança de qualidade, não só propaganda, para entregar saúde de qualidade, não só propaganda, e a educação melhor do Brasil, né? Tem que ser aqui. Então, Santa Catarina tem condições de fazer isso, e a gente percebe muitas estruturas de governo hoje deixando a desejar, e isso dito pelos próprios servidores, aqueles que integram essas aldeias, tanto da educação quanto da saúde, mostrando que a gente pode fazer mais, com menos, inclusive, né? E a gente percebe que não se faz o necessário com muito. Há despesas excessivas, né? E uma série de ações do atual governo sendo questionadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é um tribunal de governança, que está percebendo valores acima do que deveria se praticar. Hoje mesmo recebi a notícia de sustação de obras, inclusive obras importantes, com barragens, né, para contenção de cheias em Santa Catarina, no Médio e Alto Vale, e a gente entende que o governo tem que ter competência para entregar. Quando não consegue trabalhar, sobra dinheiro em caixa. Por isso, entregamos um estado saneado, com as dívidas pagas, né, com as contas em dia, e o dinheiro fica em caixa por quê? Pela falta de competência de fazer entregas para o povo catarinense. Tá certo. Olha, ex-governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, que é pré-candidato a deputado federal agora para essas eleições de 2026 pelo União Progressistas, que é a federação. Muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Nós vamos fazer uma rodada de entrevistas com os candidatos e, obviamente, o senhor vai estar no hall desses entrevistados para falar justamente das propostas. Uma vez que for efetivada a sua candidatura e dos demais, obviamente, nós vamos incluí-lo aqui na nossa pauta de entrevistados. Muito obrigado, governador. Prazer falar com o senhor. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer sempre falar com você, Saul. Um grande abraço. Tá certo. Muito obrigado. Olha, o ex-governador Carlos Moisés teve uma passagem que foi um pouco difícil. Afinal de contas, foram 2 pedidos de impeachment, uma pandemia, situações bastante complicadas. E no início da gestão de Carlos Moisés, ele também teve problemas de relacionamento com a Lesc. Depois, ali da metade para frente, ele mudou o relacionamento com os deputados, o que facilitou, mas passou por momentos difíceis e, claro, conseguiu ter vitória. A Bianca Robles está aqui na tela da TVC, agora sim, para trazer as informações detalhadas para quem está em casa, Bianca. Exatamente, Saul. Nessa última noite nós tivemos, inclusive, fomos surpreendidos por mais uma pancada de chuva, chuvas fortes, inclusive com ventos, que fez então ter algum registro de algumas ocorrências aqui em Balneário Camboriú. Entre elas teve, então, ali na rua 1536, no cruzamento com a rua 906, fios energizados que caíram na rua, mas foram já resolvidos pela Celesc. Também houve uma residência que ficou destelhada ali no bairro Taquaras. Houve também a placa de trânsito que caiu na rua 1001 e os agentes de trânsito também já ficaram no local fazendo toda a segurança. E houve também a queda de uma árvore na rua 2970, ali próximo da Marginal. E também os agentes de trânsito ficaram aqui monitorando a Rua Indonésia, mais especificamente aqui na descida, do Morro do Cristo Luz. Já falando sobre a Rua Indonésia segue interditada por tempo indeterminado. Na tarde de ontem, uma especialista da Secretaria de Meio Ambiente e também uma geóloga estiveram aqui fazendo toda a análise da área e então foi determinado que a descida ainda do morro aqui do Cristo Luz segue interditada por tempo indeterminado porque há risco de novos deslizamentos.
Hoje, no período da tarde, vai ser feita uma nova reunião para saber quais serão os próximos passos para tentar resolver essa questão do deslizamento aqui na Rua Indonésia. O trânsito aqui segue no sistema SIG-PARE. Os agentes de trânsito da ABC Trânsito estão aqui no local fazendo toda a orientação e sinalização de toda a rua, tanto na subida quanto na descida, deixando o trânsito mais organizado possível por conta da interdição aqui na rua. Já falando sobre a ABC Trânsito, quem teve sua placa perdida nos dias, então, dessas chuvas intensas, né, e dos alagamentos que ocorreram nesses últimos dias, pode buscar a sua placa na ABC Trânsito. A ABC Trânsito orienta que vai, então, buscar com um documento pessoal e, se possível, o documento do carro para facilitar a identificação. A ABC Trânsito fica na Marginal, próximo ali, então, né, na Marginal Leste, número 1450, aqui no centro da cidade. Ela funciona das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde e pode ser feita lá a retirada da sua placa, então, com um documento pessoal e também o documento do carro, Saúl. Tá certo. Então, olha, quem perdeu a sua placa, corre lá para a ABC Trânsito. Muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando, Bianca Robles, esses desdobramentos e também esse outro exame, essa outra análise que vai ser feita por parte dos geólogos e engenheiros com relação a essa questão da Rua Indonésia. Muito obrigado. Com toda certeza, Saúl. Vamos continuar aqui acompanhando qualquer novidade. Vamos trazer as informações aqui para vocês. Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado. Olha, a gente faz o intervalo agora, depois do intervalo, atenção, porque os eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizarem o título de eleitor, para ficar em dia e poder participar do processo, ou seja, da eleição 2026. Ainda teremos a programação de hoje e também dos outros dias dos 142 anos de Camboriú, a previsão do tempo e o comentário político depois do intervalo.